Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu já vou deixar nessa tela para não ter problema de entrar outra vez, tá? Mas hoje nós vamos entrar na parte, vamos dizer, que é o coração da norma, né? Que é a operação, né? A operação de uma organização educacional. Vai para lá, Lili. Desculpa aí, eu botei os cachorros para fora aqui, mas vamos lá. Mas então é o seguinte, hoje nós vamos ver, né? E vamos entender por que a norma faz toda aquela parte anterior aí, né? De entender o contexto, né? E vai das necessidades, expectativas, aí das partes interessadas, requisitos, né, dos alunos, determinação dos processos, e aquela parte de planejamento, onde tem riscos, oportunidades, né? Então, eu montei dessa vez de uma outra forma que a apresentação, que acho que vai ficar mais tranquila. Passou o slide, não? Sim, está passando. Está passando, sim. Bom, então eu fiz desse jeito agora. Para cada atividade, vamos dizer assim, eu vou passar dessa forma. Então, começando lá pelo planejamento e controles operacionais, né? A primeira coisa que ele fala é sobre o planejamento e controle dos processos operacionais, né? Em que ele diz que a primeira coisa é definir os critérios para os processos, controlar os processos de acordo com critérios, definir os requisitos para os produtos e serviços, os recursos necessários para alcançar a conformidade, né, com esses requisitos, e fala sobre a manutenção da informação documentada. Isso tudo para que a gente tenha os processos que foram definidos controlados, né? Então, só para a gente ficar aí na mesma página, né? O que são os critérios para os processos, né? O processo de aprendizagem. Esses são alguns deles, né? Um ambiente de aprendizagem seguro, estimulante, um professor que atua como facilitador, um aluno ativo e protagonista, objetivos de aprendizagem claros, metodologias diversificadas, avaliação contínua e formativa, que avalie não só o conhecimento, mas o desenvolvimento geral do aluno, tá? Então, isso aí são alguns critérios, né? E aí isso pode variar de escola para escola, né? Então, né? Mas aqui é só para ter uns exemplos que seriam esses critérios do processo de aprendizagem, né? E o controle dos processos, principalmente para o processo de ensino-aprendizagem, é a avaliação contínua, a gestão pedagógica eficaz, uso de ferramentas tecnológicas, promoção do engajamento e autorregulação dos alunos e participação ativa da família e da equipe escolar. Essa questão da família e da comunidade educacional, hoje tem se falado muito, né, nas escolas, porque todas essas partes, eles têm papel importante na educação, né? E o objetivo desse controle é monitorar e ajustar as estratégias que foram definidas lá atrás, né? No planejamento, lá na parte de contexto, para garantir o desenvolvimento efetivo dos estudantes e a qualidade do ensino, focando na melhoria
e não apenas na classificação do aluno, né? Não apenas na nota, né? Então, isso é o que a gente está chamando de controle, e aí nós focamos no processo de ensino-aprendizagem. Mas todos os processos que entram nesse processo de ensino-aprendizagem, eles devem ser controlados também, tá? Os processos de apoio também, tá? E aí a gente vai ver, né, os requisitos para os produtos e serviços educacionais. E esses requisitos, eles vêm, né, têm origem nas diretrizes nacionais para a educação e normas e documentos do tipo dessa ISO 21001, que nós estamos trabalhando como base, né? E que estabelecem requisitos de um sistema de gestão, tá? Focado nas expectativas dos alunos e das partes interessadas. Então, aí tem a ver com corpo docente qualificado, infraestrutura adequada, material didático pertinente, clareza na informação contratual, no caso de uma escola particular, no caso de uma escola pública, né, são as informações que têm que ser fornecidas para os alunos e para os pais, né, sobre a parte da educação que eles vão ter. E um requisito de processo de avaliação e melhoria contínua, né? Então, tudo isso é usado para definir os requisitos dos produtos e serviços, porque é a partir desses requisitos que o processo ele é todo desenhado, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, né, uma escola lá no Centro-Oeste, né, onde a parte, vamos dizer, do agronegócio, ela pesa muito, ou então uma escola lá no Amazonas, que tem uma questão lá da distância, questão ambiental, né? Então, o contexto, ele muda conforme muda a região, a cultura, né? E aí, com isso, são definidos os requisitos, tá? Uma escola em São Paulo pode ter requisitos para os produtos e serviços educacionais diferentes daqueles lá da Bahia, por exemplo, né? Então, por isso que é feito aquele contexto para que esses requisitos atendam da melhor maneira possível a necessidade dos alunos, né? O básico continua a mesma, né? É aquela educação, né, que leva em consideração, né, o aprendizado de ler, escrever e fazer conta para o ensino básico, né? Mas tem outros requisitos, requisitos cognitivos que precisam ser trabalhados, né? A parte comportamental também. Então, por isso é que precisa desenhar esses requisitos, estabelecer esses requisitos de acordo com o contexto, de acordo com as necessidades e expectativas dos alunos, de acordo com as necessidades e expectativas do governo, do mercado de trabalho, e inclusive do ambiente, né? O ambiente influencia na definição desses requisitos. E aí, com tudo isso, precisa ser mantida, né, que isso tudo gera informações documentadas, né? E essa informação documentada é exatamente para ter confiança que os processos foram realizados conforme planejado e demonstrar a conformidade dos produtos e serviços
educativos, né, com os seus requisitos. Né? Agora, mais do que isso, né, esses processos, essas informações documentadas, elas servem para você capacitar professores, pessoas que entram na escola, né, e são novas e têm que entender a cultura da escola. Então, tudo isso vai servir para que isso aconteça. Né? Aí depois tem o planejamento específico e controle de produtos e serviços educacionais. Tá? Então, aqui começa com quais são os resultados da aprendizagem que se espera? Quais são os métodos de ensino e o ambiente de aprendizagem necessário? Como vai ser conduzida a aprendizagem? E aí, os critérios para avaliação da aprendizagem. A realização dessa avaliação da aprendizagem, métodos de melhoria que podem advir dessa avaliação e prestação de serviços de apoio, né? E tipo alimentação, limpeza, enfim, tem uma série de serviços de apoio, né? Da biblioteca, da parte de TI, né? Que tem que ser controlados, né? E quais seriam esses resultados da aprendizagem? Né? Aí tem os conhecimentos, competências e habilidades que um estudante deve demonstrar e dominar após concluir um período de estudo ou um curso. E esses resultados, eles servem para definir expectativas claras, né? Orientar o planejamento pedagógico, facilitar a avaliação do progresso e garantir que o ensino atinja os seus objetivos, produzindo uma educação mais eficaz, inclusiva e de qualidade. Né? E aí, a gente sempre tendo em conta quem são esses alunos, qual é a família desses alunos. Né? Por exemplo, a gente pode pegar em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras, né? E você pode ter diferentes contextos. Tem escolas que são localizadas em zonas onde a classe social é uma classe média, vamos dizer assim, né? Então, a família tem uma certa educação, né? Tem um certo conhecimento, né? E então você pode trabalhar com a família de uma determinada forma. Agora, você vai para as periferias, né? Para as comunidades menos favorecidas. Esses alunos e essas famílias vão ter necessidades e expectativas diferentes, né? E, às vezes, né, vão ter que ser até orientadas, né? Educadas mesmo. Né? Então, por isso é que precisa pensar nesses resultados da aprendizagem. Tá? E sobre a avaliação da aprendizagem, né, quais seriam os critérios, né, para avaliação? Aqui tem alguns. Avaliação do domínio de conteúdos, capacidade de aplicar o conhecimento em situações práticas, habilidades cognitivas como argumentação e resolução de problemas simples e complexos, né, dentro da capacidade daqueles alunos, e competências socioemocionais, como colaboração e autonomia. E aí, se a gente pensar, né, na educação infantil, na educação básica, isso é uma parte muito importante da educação, né?
essa questão da competência socioemocional que precisa ser trabalhada com esses alunos, né? E por isso é que precisa saber, né, qual é a condição do aluno, qual é a condição da família, né? E com tudo isso, a gente teria os produtos e serviços educacionais controlados, né? E se houver educação infantil, a norma ela tem um anexo específico de requisitos para a educação infantil, tá? Porque ela certamente é diferente do Fundamental 1, né? Onde ela vai passar. E a minha neta, por exemplo, né, ela passou para o Fundamental 1, está fazendo o primeiro ano, e agora eles estão fazendo uma preparação para eles irem para o segundo ano, onde vai ter prova escrita mesmo. Então, né, porque, por enquanto, ainda é uma avaliação, é um misto, né, do que era a educação infantil e o que é o ensino fundamental, tá? Então, tem umas diferenças aí. Ô, Renato, boa noite. Oi, sim. O Tadeu levantou a mão, mas acho que você está sem poder visualizar, você está vendo só a Você me ajuda apresentação. aí, viu? Eu não estou vendo Eu vou mesmo. pedir, então, quem quiser comentar, para verbalizar, ok? Isso. Tá bom, eu não quis atrapalhar só o Renato. Não atrapalha de nada. Uma curiosidade, do jeito que você está falando aí, a gente está falando em requisitos, o negócio parece que vai descendo até para uma coisa que fica meio que de cada região ou de cada escola, definir determinados requisitos necessários. Isso. A minha curiosidade é, você conhece hoje no sistema educacional brasileiro como esses requisitos são definidos? Isso é definido de uma forma geral, por exemplo, o MEC define os requisitos para todas as escolas no Brasil, daí isso vai descendo. Quem que vai chegar lá na escola da periferia vai definir? É a diretora? É a Secretaria da Educação? Pois é, rapaz. Isso aí é o seguinte, o MEC, ele define algumas coisas, né? Uma conquista aí não muito distante foi aquela parte da base comum curricular. Então, essa base comum curricular, que é o que precisa ser ensinado nas escolas, e os alunos precisam aprender, está nessa base comum curricular, tá? Mas isso aí é o mínimo, tá? Eu tive conversando com o pessoal lá do Ceará e de outras regiões também que estão tendo sucesso com a educação, né? Todos eles vão além dessa base comum curricular, exatamente por essa necessidade, né, dos alunos lá. Então, isso aí, e aí eu tenho uma dificuldade ainda de entender como é que funciona a escola pública, sabe? Mas na escola particular, eles definem lá, né? Tem escola particular que ela prepara o aluno para uma determinada, num determinado caminho, né? Por exemplo, tem escolas confessionais, né? Que são escolas que não são ligadas a uma entidade religiosa, mas seguem uma orientação religiosa, tá? Então, eles têm lá princípios, tem coisas lá que são cobradas dos alunos, até para ajudar nessa questão aí que a gente tinha comentado, sobre as relações entre os alunos e tal, a relação com a sociedade. Então, isso aí, ele vai lá para dentro da escola e a escola é que vai definir essas coisas. O currículo básico tem que ser atendido. Não, tá, isso. A minha dúvida Agora,
A minha dúvida é, nós temos uma norma de sistema de gestão para organizações educacionais. Isso. E aí, eu não sei se você vai conseguir, porque você já acabou de falar que não tenho muito conhecimento da escola pública. Mas a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, você pega uma cidade como a minha aqui, tem 75 escolas distribuídas em Taubaté. Uhum. Eu acho que nós até conversamos alguma coisa parecida. Aí você tem uma norma que fala de você definir requisitos. Isso. Essa norma vai ter que ser aplicada escola a escola, ou dá para mim fazer uma junção de determinadas escolas em função dos requisitos necessários, em função da localização, periferia ou não, porque eu concordo plenamente com você, é a opinião que eu vejo aqui da minha esposa, né? Mais você indo para a periferia, mais você vai ter dificuldade, mais os alunos têm dificuldade, né? E aí você tem que adaptar as coisas, sabe, Tadeu? Porque, por exemplo, a minha esposa, ela deu aula aqui no colégio do Estado e era próximo de uma comunidade. Então, lá, as pessoas tinham uma expectativa da escola, né? E, inclusive, os pais, né? Que você tinha que trabalhar aquilo, né? Porque, pra você ter uma ideia, né? O padrão de busca de sucesso deles, né? Era ser chefe do tráfico. Eles falaram para minha esposa, nossa, professora, a senhora, minha esposa é professora de matemática. Mas, nossa, professora, a senhora é tão legal, tão organizada, a senhora daria uma excelente chefe do tráfico. Então, olha só, como é que você trabalha com esses alunos? Você não vai fazer da mesma forma que você faria, né? Aqui vamos dizer, na região central aqui de Niterói, por exemplo, de qualquer cidade, né, onde tem uma classe média alta até, né, são outras expectativas. Por isso que lá no início, né, quando você vai ver o contexto, você tem que ver quais são as necessidades e expectativas. Agora você vai falar, mas o aluno ele consegue definir qual a necessidade e expectativa dele, né? A necessidade e expectativa dele, eu, pelo menos quando estava lá no ensino, né, começando a estudar, eu queria passar de ano sem precisar estudar, né? Sim. Agora, isso tem que ser tirado, né? Como que eu vou fazer? O que esse cara precisa? Pelo menos ler, escrever e fazer conta. Às vezes, você não consegue fazer aquela parte, vamos dizer assim, de social e tal, ou você tem que trabalhar de uma forma diferente, entendeu? Agora, você me perguntou, você tem uma região, né, com várias escolas, né? E aí, em cada município, existe uma rede pública, ou estadual ou municipal, né? Então, pode-se trabalhar, aqui eu estou pensando aqui, tá, o Tadeu? Pode-se pensar numa rede estadual ou numa rede municipal, tá? Agora, se essa rede for muito grande e tiver muitas diferenças, o ideal é que essa rede seja separada em grupos, para poder você definir, né, como você vai trabalhar, o que você vai fazer, né? Por exemplo, numa região de classe menos favorecida, o que acontece? A retenção de aluno é difícil, cara, principalmente no ensino médio, né? Que os pais precisam que o filho trabalhe, o filho, né? Enfim, né? Tem suas peculiaridades, entendeu? Por isso é que a gente fala desses critérios. Então, há 2 semanas atrás, uma das escolas que a minha esposa é supervisora, é uma escola dessa de periferia, e a diretora, por
por esforço, por iniciativa dela, É. ela criou com o pessoal, eles chamam de oficineiros, o pessoal que mexe com teatro, eles criaram uma apresentação com todos os alunos da escola. Ela conseguiu o teatro aqui de Taubaté, a apresentação foi para todos os pais. Renato, ela fez um discurso tão emocionante, mas ela falou que o grande ganho que ela tem é saber que aquelas crianças, eles chegam para ela e falam assim, tia, eles estão aplaudindo a gente de pé. Ah. O que ela está fazendo? Está elevando a autoestima desses alunos. Exatamente. Daí eu perguntei para uma, poxa, mas é uma iniciativa dela, por que que na gestão de conhecimento eu não pego essa iniciativa e transfiro isso e levo isso para outras escolas? Aí o pessoal vira para mim e falou assim, mas é difícil, ela é meio louca para fazer o negócio. Cara, eu fico, sabe, eu que sou da indústria, que vejo determinadas... Eu fico olhando isso, eu falo assim, mas, sabe, não tem uma iniciativa, que é exatamente isso que você está falando, são requisitos, necessidades. Hoje eu peguei, eu fiquei abismado, hoje caiu na minha internet aqui uma matéria que me diz o seguinte, em 10 anos, a aprendizagem do ensino médio encolheu e a desigualdade cresce. Os caras estão falando em alunos que saem do ensino médio que deveriam ter um determinado conhecimento em matemática e português, eles estão falando da coisa de 8,3%. Nós estamos falando de menos de 10% de aluno que sai do ensino médio e atingem o grau necessário de português e matemática. Cara, e aí, Tadeu, você fala em escola em tempo integral, né? Quando que um garoto, né, que está lá no ensino médio vai poder fazer ensino integral, entendeu? Quando ele precisa ajudar na família, entendeu? Então, é muito difícil, sim. Viu? Se fosse fácil, já tinham resolvido isso. Mas o tiro tem que ser certeiro, Renato. Esse que Não, eu sei. Mas aí depende também de querer fazer, né? Essa diretora que você falou, ela, eu diria, não diria que seja exceção, mas não são muitas que são desse jeito, não. Sabe? Na indústria, você falou na indústria, né? O que a indústria usa muito para melhorar os seus produtos e serviços? Ela usa o tal do benchmarking, né? Vai ver quem faz bem, como é que ele faz bem, e eu vou tentar fazer igual. Aqui nós temos exemplos, não precisa ir para o exterior, não precisa ir para a Finlândia, para a China, para a Índia, entendeu? Para os Estados Unidos. Nós temos exemplo aqui, no Ceará. Nós temos exemplo de boas escolas. Eu arrisco dizer que nós temos exemplo de boas escolas e bons resultados em todos os estados brasileiros. Tá? E agora, quem é que faz essa coisa se juntar, né? O governo estabelece, né, metas que são... Ele estabelece metas, mas não ensina como atingir aquelas metas. Sim. E uma das coisas que o sistema de gestão faz é ajudar você a como chegar numa determinada meta, cara. Que é a gestão. Que é a Entendeu? gestão, certo? É a gestão. Uma vez eu falei com um diretor, um diretor de escola, né, sobre esse negócio de gestão. Ele falou, não, mas eu faço... A minha gestão é o seguinte, eu fico na rampa de acesso às salas de aula e fico ouvindo a reclamação de todo mundo e eu vou resolvendo. Olha só, Tadeu. E vou resolver. Quer dizer, o cara não está fazendo uma gestão. Ele está matando cada dia um jacaré diferente. Eu coloco
uma live que eu assisti do professor Falcone, que perguntaram para ele o que é gestão. Ele simplesmente falou: gestão é resolver problemas, gestão é atingir meta. Acabou, resolver problema, atingir meta. E para isso eu tenho que ter meta, tenho que ter objetivos, né? Mais do que ter meta e objetivo, você precisa ter método. O método. Aí quando você vai resolver esses problemas, você vai ter que ter um método Tem para. que ter um método. Agora, o método, em geral, o pessoal não fala, entendeu? É por isso que a ISO fez essa norma para ajudar as escolas a criarem métodos para chegarem nos objetivos delas. Pessoal, Tadeu, a conversa está muito boa, mas Vai. vamos passar adiante aqui. Tá? Então, esse aí é o planejamento operacional específico e controle dos produtos e serviços educacionais. Tá? Aí, a norma tem uma parte que é específica para requisitos adicionais para alunos com necessidades especiais. E aí tem a questão da flexibilidade, facilitar um ambiente de equipe com recursos adequados e apoiar os alunos de forma individual a alcançar o seu potencial ideal. Olha só o que é trabalhar com aluno com necessidade especial. Né? Assegurar, né, refeições saudáveis e nutritivas. E essa questão da refeição saudável e nutritiva, aqui eu não colocaria apenas para alunos com necessidade especial, não. Porque tem aluno que vai para a escola para almoçar. E isso dá força para ele fazer a coisa, né? E quando você fala em flexibilidade aqui, né, é você poder modificar o conteúdo dos seus processos, né? E com base nas habilidades, né? O interesse, né? E incluir coisas do tipo conteúdo acelerado ou enriquecido, instrução adaptativa, permissão para inscrição em 2 programas distintos, porque aluno com necessidade especial tem aluno que é superdotado, que ele não pode ficar junto com os outros alunos, porque ele vai desviar, porque aquilo para ele é tão simples, né? Então ele precisa ter um outro tipo de educação. Medidas adaptativas individualmente e até adaptação ou modificação curricular do programa de educação. Tá? Então, um aluno com necessidade especial é um negócio complicado. E as escolas todas, elas são obrigadas a aceitar aluno com necessidade especial. E isso é um custo adicional, né? Porque vai ter que ter profissional para atender isso aí. Eu fui numa escola particular que eles faziam uma coisa mista, né? O aluno com necessidade especial, e era numa comunidade, assim, vamos dizer, de classe média, alta, então o aluno ele ia com o seu próprio orientador. Agora, tinha outros alunos que tinham que ter o orientador específico da escola. Bom, e aí vem os tais dos requisitos, né, para os produtos e serviços educacionais. Isso tudo aqui vem daquele início, das necessidades e expectativas. Né? E aí não é só dos alunos, né, dos pais, do governo, do mercado de trabalho. Tem requisito também da própria organização educacional, em função da sua política e plano estratégico. Né? Requisitos resultantes da análise das necessidades de outros beneficiários, né? Incluindo aqueles com necessidade especial, resultantes de demandas e desenvolvimentos internacionais. Tá? Hoje tem muita escola que é bilíngue. Então,
precisa ter requisito para isso, né? Aqueles requisitos resultantes do mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho lá no Amazonas é diferente do mercado de trabalho do Centro-Oeste, que é diferente do mercado de trabalho de São Paulo, do Sudeste, vamos dizer assim, né? Então, precisa ter essa adaptação. Aí, Tadeu, não vai me perguntar quem que vai fazer, estabelecer esses requisitos, tá? Isso é uma obrigação do sistema educacional. E aí, numa escola particular, né, a própria escola, ela, para sobreviver, ela vai definir esses requisitos, porque senão ela não vai segurar o aluno lá. Tá? Se começar a falar coisas que não tem muito a ver com a vida deles, com o contexto da vida deles, entendeu? E até com o mercado de trabalho, né, de lá, o cara não vai se interessar, né? Então, e aí, enfim, tem uma série de requisitos que precisam ser observados. E esses requisitos, eles têm origem lá, como a gente falou, né, no contexto e daquela seção 6, né, de planejamento do sistema de gestão. Tá? E aí tem uma outra questão também que é muito importante, que é a comunicação dos requisitos, né, relativos a esses produtos e serviços, né? E essa comunicação precisa ser clara e tal, né? E aí você tem que ver o que comunicar, né? E tem que garantir a compreensão, né, dos alunos e os outros beneficiários, né, sobre os objetivos, formato e conteúdo dos produtos e serviços que vão ser fornecidos, os meios pelos quais a aprendizagem alcançada e avaliada será reconhecida, ou seja, como é que vai ser a avaliação desses alunos, os métodos a serem utilizados em caso de insatisfação da parte interessada, né? Então, pode ter um lugar, né? Aí agora me veio à mente, sabe o quê? A Fundação Bradesco, né? Vocês devem conhecer a história, né, da Fundação Bradesco. O Bradesco tinha uma sede lá em Osasco que vivia sendo apedrejada pelas crianças ali da comunidade em volta. E aí um diretor, num determinado momento, cansou de ficar chamando a polícia e trocando vidro. Ele criou uma quadra de esporte e depois criou uma escola para poder ocupar aquelas crianças. Entendeu? Então, ali, como é que ia ser o currículo daqueles alunos? E depois de algum tempo, a maioria dos alunos da Fundação Bradesco ali, eles vinham a trabalhar no próprio Bradesco. Então, qual era o currículo que eles deviam fazer lá? O que eles deviam reforçar, além da base comum curricular, né? Que mais? Né? Sobre qualquer requisito com habilidade exigida, né? Então, por exemplo, você vai para o ensino médio, você precisa ter alguma qualificação, alguma experiência profissional, né? Alguma coisa que já te leve para você poder continuar lá. E aí isso tem que ser dado no ensino fundamental. E aí tudo isso tem que ser passado para todas essas partes interessadas, né? E garantir que o pessoal entendeu, né? Para depois ninguém vir falar, mas a avaliação foi muito difícil. Mas como é que vocês... Não, está tudo definido, entendeu? E aquela história, né? O que é combinado não é caro, né? Aí tem uma parte que é de projeto e desenvolvimento de produtos e serviços educacionais. Na maioria das escolas,
esses produtos e serviços educacionais, eles já estão estabelecidos, né? Mas eles podem ser revistos, né? Então, se você vai desenvolver um projeto de um produto ou serviço, né, você tem que planejar esse projeto de desenvolvimento, definir as entradas, estabelecer controle para esse projeto, assegurar que os resultados do projeto de desenvolvimento eles sejam atingidos, identificar e analisar lá a questão das alterações de projeto e desenvolvimento, porque você planeja o projeto de desenvolvimento, estabelece as entradas, os controles e os resultados. Mas, em determinado momento, pode ser que mude alguma coisa aí no caminho. Então, essa coisa que mudou é uma alteração no projeto. Como é que vai ser avaliado isso? Como é que vai ser tratado isso, né? Então, esse é um item muito extenso da norma, né? Então, aqui, né, quando você fala em entradas do produto, do projeto de desenvolvimento, né, aí tem requisitos funcionais de desempenho, informações de atividades similares de projetos de desenvolvimento anteriores, normas ou códigos, né, que tenham que ser trabalhados, né, e consequências potenciais de falhas devido à natureza do produto ou serviço educacional, tá? E as entradas, elas têm que ser muito claras e completas, né? Para que não haja dúvida na hora de você realizar esse projeto, né? E, às vezes, tem entradas conflitantes que precisam ser resolvidas, né? E aqui também, né, reter informação documentada para que você possa provar, né, como é que você fez aquilo, né? Deixa eu... Passei errado aqui. Aí tem que ter uma parte de controle. Toda norma de sistema de gestão, ela tem uma parte de controle que é muito grande, né? Isso aí, quem não está acostumado, chama isso de burocracia. Mas não é burocracia. Ou até pode ser uma burocracia, mas é uma burocracia positiva, né? Porque esses controles, eles são feitos para que você não trabalhe tudo e só no final é que você veja o que deu errado, né? Então, aqui, esse sistema de gestão, né, para o processo de projeto de desenvolvimento, ele deve ser para assegurar os resultados a serem atingidos, assegurar que os resultados a serem atingidos sejam definidos, né? Tem que ter análise crítica, né, para avaliar. Travou seu vídeo aí, Renato. Ele congelou, parece, né? Alô? Voltou. Começou a falar aqui um barulho meio esquisito aqui. Mas vocês ouviram até onde? Ficou muito tempo parado, não? Pouquinho tempo. Vocês ouviram falar das entradas, né, do projeto de desenvolvimento, não é isso? Sim. Sim. Tá. E depois eu comecei a falar, né, eu voltei lá para a figura e comecei a falar sobre os controles, né, do projeto de desenvolvimento, tá?
E aí eu disse que todo sistema de gestão, ele tem essa parte de controle muito forte. Vocês chegaram a ouvir eu falar isso, não? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Sim. Então aí, né, para que você, quando chegue durante o processo de realização do projeto e desenvolvimento, você já vai identificando, né, coisas que podem dar errado, né? Você tem que fazer uma análise crítica, né, para avaliar se o resultado do projeto e desenvolvimento vai atender o requisito. Que requisito? Aquele que foi estabelecido, né? Então, num processo, se você for fazer, por exemplo, o projeto de um processo de ensino-aprendizado de uma escola, você precisa saber primeiro quais são os requisitos, quais são os resultados esperados. E quando você for desenhar esse processo, você tem que avaliar, né, imaginar se ele vai atingir aquele resultado. Tá? Outra coisa, tem que ter atividade de verificação e validação, tá? Para assegurar que o produto, né, resultante, ele vai atender o requisito para aplicação especificada ou o uso que vai se fazer dele, né? E que ações são necessárias para tomar sobre os problemas determinados durante essas análises críticas ou atividades de verificação e validação. Tudo isso precisa estar definido, porque você vai lá e vê, tem um problema aqui que não vai alcançar o resultado. E aí, o que eu faço? Né? Aí, quando eu vou fazer a verificação e validação, né, do processo, puxa, não saiu, não vai sair do jeito que a gente espera. O que a gente faz? Né? E aí tudo isso, né, tem que ser documentado, até como forma de aprendizado, né? Você fez um negócio e não deu certo, aí depois você modificou e deu certo, né? Então você deixa documentado isso, né? Para que quando você fizer um outro projeto semelhante, você tenha ali um histórico que você pode seguir, né? E aí, né, essa informação é sobre os resultados de análise críticas, das atividades de verificação e validação, e quaisquer novos requisitos para os produtos e serviços educacionais. Então, quando você está desenvolvendo o projeto, pode aparecer algum requisito novo, tá? Em função de uma condição diferente, né? O exemplo mais gritante que eu tenho, que eu posso dar para vocês, é o da pandemia, né? Criou-se ali uma necessidade, né, do ensino-aprendizado ser feito à distância, que não existia antes, mas isso entrou depois. E aí, como é que faz? Tem que fazer, né? Então, muitos fizeram e depois é que registraram, né, como alguma coisa de... E olha só, né, esses controles, eles devem assegurar que o objetivo e o escopo... Isso aqui está tudo detalhado lá, eu não vou ler tudo isso aqui, que é muita coisa. Mas, assim, objetivo e escopo do curso ou programa sejam definidos, pré-requisitos especificados, as características dos alunos definidas, requisitos de estudo ou de trabalhos posteriores sejam conhecidos, serviço educativo pode satisfazer a requisitos do propósito, do escopo, características do perfil do egresso, né, que sejam definidas, né? O pessoal que sai da escola, né, é uma fonte de informação muito boa, né? O cara, por exemplo, vai para o mercado de trabalho, aí ele pode chegar e dizer, olha, poxa, esse curso, se tivesse isso, se tivesse aquilo, ia me ajudar muito, né? E também esses controles, eles devem assegurar que os resultados da aprendizagem
eles sejam coerentes com o escopo, descritos em termos de competências que convém que os alunos tenham, né, completar o ciclo, né? Incluir uma indicação do nível em que as competências vão ser alcançadas e sejam específicos, mensuráveis, né? Seja tudo muito bem estabelecido, né? Para que você possa fazer esses controles. E aí, em outras partes da norma, diz que você tem que ter gente para fazer isso. E aí também pega, né? Porque muitas organizações não fazem controle nenhum, não tem pessoas para fazer isso. Aí as pessoas que estão lá vão ter que fazer algo a mais do que faziam, né? Então, isso pode ser um problema também, né? E também com relação para assegurar as atividades de aprendizagem. Ele travou de novo agora. Vamos esperar Travou. mais um pouquinho. Pessoal, como o Renato caiu e não voltou, a gente vai encerrar, então. A gente tem onde parou e na última aula, que é o mês que vem de outubro, a gente reinicia de onde parou, caso tenha perdido Rapaz, alguma. Ô, Renato, estava falando aqui que pô, a gente ia dar saiu, interromper, você caiu, né? Mas voltou, vamos continuar então. saiu de uma rede e entrou noutra. Então, pode continuar. Vamos lá. Acho que era 834 que você estava, não era? Vamos ver aqui. Estão vendo Estão vendo minha tela ou estão me vendo ainda? Não, só te vendo, a tela não apareceu. Vê se apareceu agora. Agora sim. Para o Começou, projetor. foi lá para o começo lá. Está complicado aqui, viu, pessoal? Pode. Está aparecendo a minha tela aí, não? Alô? Está aparecendo. 834? Você está naquela figura do. Você está naquela figura do.
da norma toda aqui que fala do PDCA. PDCA. Está no fluxo. Tá, então não é esse aí, não. Ai, meu Deus do céu. Hoje está difícil, viu, Evandro? Pois é. Só paciência de Taubaté mesmo. Ô, Renato, Oi. essa norma, qual que é a situação dela hoje no Brasil? O que você chama? Ela já é uma norma oficial ABNT? É. Já vai sair uma primeira revisão agora. Nós estamos em fase de comentário da revisão. Você me mandou uma cópia dela, mas não está completa, não. Não? Não. Ah, rapaz, por que você não falou? Não, eu estou imprimindo aos poucos e dando uma estudada nela aos poucos. Aí hoje eu cheguei no final, porque você chegou no. Eu fiquei um tempo sem aparecer, né, por causa do meu estado físico. E aí hoje eu fui imprimir o resto do item do capítulo 8, não estava completa, não. Acho que está faltando aí no 9, avaliação de desempenho e melhoria. Não, então nós vamos conversar sobre isso aí, ô Tadeu. Porque eu também tive, semana retrasada, tive um infarto, rapaz. Tive que botar um stent. Ô, louco. A bruxa tá solta por aí, viu? Vocês estão vendo agora a tela? Está aparecendo. Você está no 834, controle de projeto e desenvolvimento. Eu agora vou ter que passar mais rápido, porque já estamos quase acabando nossa aula, né? Então, essa parte de projeto é muita coisa, tá? E aí, se a escola já tiver, não tiver nenhum produto ou serviço para fazer alguma coisa nova, então, esse requisito de projeto de desenvolvimento, ele pode ser um daqueles requisitos da norma que não precisam ser realizados, porque você não tem projeto, né? Então não precisa fazer nada, né? Vamos lá. Daí, Renato, precisa tomar, aí precisa tomar cuidado com isso, que o fato de você não ter um projeto agora não quer dizer que você não vai ter um no futuro, né? Principalmente agora que você tem um ambiente mudando de uma forma muito louca e Isso. daqui a pouco exatamente como você falou, eu tenho que estar ligado nos requisitos que a minha escola precisa atender para os alunos e partes interessadas. Então, daqui a pouco não me impede de estar pensando em projetos novos, né, para atender essa demanda. Aí, se você for ter um projeto novo, aí você pega esse item de projeto de desenvolvimento e aplica no projeto que você está fazendo, tá? Mas se hoje você não tem nenhum projeto em desenvolvimento, nada disso, você não precisa ter esses requisitos. Não, sim. Mas você sempre tem que estar preparado para uma... Ah, sim, com certeza. Para atender esses requisitos da norma aí, né? É isso mesmo. O fato de não ter não quer dizer que você não vai ter que se aventurar nisso mais tarde. É isso mesmo.